Voltando então, primeiro ano, continuando aqui, a parte da monarquia, tá? No, em Roma. Agora nós estamos falando da parte social e também vai ter aqui embaixo a parte política já já. Continue para mim. Leia para mim, Luiz, fazendo favor. Opa. Durante o período ali? Isso. Durante o período monárquico, a escravidão em Roma foi pouco usual. Já existia nesse período um intenso comércio de cativos na região do Mediterrâneo. Porém, a cidade era um centro comercial pobre, sem condições de comprar escravos. Assim, a modalidade mais comum no período era escravidão por dívidas, que ocorria, por exemplo, quando os plebeus eram convocados para a guerra no período de plantio e colheita. E ao retornar às suas terras, viam-se obrigados a contrair empréstimos para prover sua subsistência, usando sua propriedade como garantia. Aqueles que não quitavam suas dívidas perdiam suas terras e a liberdade, tornando-se escravos. Muito bem. Então, o que acontece, gente? Como se tornavam escravos em Roma? Primeira coisa, dívida. Essa é a parte mais importante para entender escravos. Como a gente viu, é pouco usual, né? Não era muito usado os escravos. Muito porque as cidades ainda não tinham condição suficiente para comprar escravos, certo? Então, a escravidão por dívida, desculpe, gente, a escravidão por dívida, ela acontecia com os plebeus, porque era obrigatório eles servirem o exército, certo? Então, em tempos de convocação de guerra, eles não poderiam produzir. Então, a hora que eles voltavam, eles precisavam de empréstimos para retomar sua produção. E muitos não conseguiam quitar esses empréstimos. Aí o que acontecia? Perdiam suas terras e acabavam se tornando escravos para pagar essa dívida. Beleza? Ô, professor, Uhum. então se eles não tirassem esse empréstimo, ia falir o negócio deles. Mas se eles tivessem empréstimo e não pagavam, ia falir de qualquer jeito. Eles teriam que dar conta do empréstimo. Você percebeu, né, Isa, que a questão de direitos dos plebeus era bem baixa, né? Não podiam participar, eram obrigatórios a participar da política, não tinha escolha no exército, teriam que participar sem escolhendo ou não. E apesar de participar, ainda poderia contrair dívidas para recuperar a sua produção e se não pagasse ainda poderia virar escravo. Então, você vai ver Ô, que professor, Oi. eles ficavam com essa dívida porque eles tiravam empréstimo para poder pagar. Só eles que tinham que pagar? Porque quem ia para a batalha eram eles, então eles não poderiam produzir, Ah, entendeu? Se eu não entendi. produzo, a hora que eu volto, tá tudo parado. Então eu tenho que fazer tudo novamente, produzir tudo novamente. E para isso eu preciso de investimento, Entendo. entendeu? Pode apagar, pessoal? Peraí, Espero. pode. Vamos aqui, ó, Senado. Pode continuar, Luiz. O Senado. O Senado era o conselho que reunia os chefes das famílias patrícias de Roma, e sua principal tarefa consistia em eleger o rei. Contudo, esse tinha poderes limitados, tanto que cabia aos comícios, assembleias do povo, aceitar ou não um rei eleito. Muito bem. Então, ó, diferente, né? Bem diferente, né? O Senado elegia o rei, só que o rei não tinha poder total, né? O poder dele era limitado pelas assembleias do povo, que via ou não se queria esse rei eleito. Isso é quase uma democracia, né? Mas a gente vai ver que não podemos falar que existiu democracia, né? República, sim. Democracia tem umas aspas aí. Pode continuar, Luiz. Embora os etruscos tivessem se estabelecido em Roma e marcado intensamente a cultura local, eram considerados estrangeiros na cidade no ano 509 a.C. O último rei etrusco, Tarquínio, o Soberbo,
foi deposto por uma revolta dos patrícios, que expulsaram os etruscos e estabeleceram um regime republicano. Muito bem. Essa parte aqui final é muito importante, gente. O etrusco é aqueles povos que ficavam no norte da Itália, que eu expliquei para vocês, mostrei no mapinha. Eles eram considerados estrangeiros, mesmo fazendo parte da Península Itálica, né? Então, os etruscos foram desculpe, o último etrusco, né, o último rei etrusco, foi expulso por uma revolta patrícia, que é aqueles de sangue, né, que tinham sangue importante, a hierarquia de sangue, né? Então eles expulsam os etruscos e colocam uma república no lugar, tá? Aí é uma república comandada pelos patrícios, né? Alguma dúvida? Não. Não. Certo. Posso apagar? Sim. Bom. República, momento de república em Roma. Vamos lá. Quem não leu ainda? Leu? Vamos voltar. Leia para mim, Isa Rezende. No período republicano. No período republicano, a estrutura do poder em Roma esteve centralizada no Senado, nas assembleias, comitia e nas magistraturas, instituições que abrangiam o conjunto de cargas do poder executivo. Pode continuar. O Senado compunha-se de 300 membros vitalícios. Vitalícios. Desculpa, professor. Imagina. Que até o século IV a.C. eram escolhidos entre os anciões da aristocracia. A partir desse período, os plebeus enriquecidos conquistaram o direito de compor o Senado. Os senadores eram responsáveis por fiscalizar a ação dos magistrados e retificar as decisões das assembleias populares. Muito bem, gente. Essa parte é muito importante, tá? O Senado, então, gente, ele era composto por membros vitalícios. Professor, o que é vitalícios? Até a morte, certo? Eles ficavam no Senado, esses 300, né, até sua morte. Isso, depois do século IV, né, começou a mudar um pouco. Tanto que o quê? Tanto que depois os plebeus enriquecidos eles vão começar a ter direitos a participar do Senado. Aí se eu perguntar para vocês, qual é a função do Senado em Roma, né? Eles eram responsáveis por fiscalizar, tá, a ação dos magistrados, das pessoas que compunham o corpo político em Roma e também de garantir os direitos populares das pessoas. Certo? Muito importante essa parte. Grifaram? Oi. Calma. Continuando, então. Vamos lá. Leia para mim, Rezende. A participação política dos cidadãos era exercida predominantemente nas assembleias, que eram vetadas às mulheres e aos escravos. Em Roma, destacavam-se 3 tipos de assembleia: a constituída por centúrias, o sistema das tribos e os conceitos da plebe. Concílios. Então, gente, professor, como que participava o cidadão na política romana? Eram em assembleias. Nós podemos citar 3 tipos de assembleias: centúrias, sistema de tribos, tá? E concílio da plebe. O nome já fala, né? Concílio da plebe. É para poder dar mais participação aos plebeus.
mas a gente vai ver ali embaixo o que é cada um. Só preciso saber se posso apagar. Pode. Os demais... Deixa só o último parágrafo aí, por favor. Não, eu espero. Por mim, tá liberado já. Tá. Tá. Emily e Frank entraram agora. Emily Martins. Pode. Oi. Grifou? Uhum. Meu Deus, isso que é 11 e pouco. Imagina se fosse 7 horas, né, ô Martins? Aí ferrou. Pois é. Pode. Aqui embaixo agora. Deixa eu descer o máximo possível. Não vai dar. Os textos são grandes mesmo. Deixa eu ver. Ah, aqui dá. Pronto. Quais eram centúrias, Isa Rezende? Leia para mim. Nas centúrias... Nas centúrias, os cidadãos eram divididos em grupos conforme critério de riqueza e posição social. Os integrantes das centúrias elegiam os magistrados superiores, cônsules, pretores e censores. Votavam declarações de guerra ou tratados de paz e aprovavam leis. Nos sistemas das tribos, os cidadãos eram divididos em tribos urbanas e rurais. As tribos elegiam os magistrados inferiores, questores e idis. Os membros do concílio da plebe, criado no início do século V a.C., por sua vez, elegiam os tribunos da plebe e os edis da plebe. Muito bem. Gente, essa parte eu sei que é muito decoreba, eu entendo isso, que é muito conteudístico. Infelizmente, tem que realmente ler para entender, tá? Centúrias. Se pedir para vocês, professor, aliás, o que faziam os centúrias? Eles elegiam, então, os magistrados superiores. Magistrados nada mais é, gente, que políticos, né? Pessoas que vão participar da política. Então, os centúrias, eles elegiam os cônsules, pretores e censores. Também tinha o poder de votar declaração de guerra e tratados de paz. E também aprovavam leis. Então, os centúrias eram mais importantes. Depois vem o sistema de tribos, que eles elegiam os inferiores, que eram os questores e os edis. E o último, concílio da plebe, que era uma forma de dar mais poder para a plebe, que eram os tribunos da plebe e o edis da plebe também. Muito importante essa parte. Ok? Uhum. Grifem, tá, gente? Muito importante essa parte. E as magistraturas, Isa Rezende? As magistraturas eram constituídas pelos mais altos funcionários da República, eleitos pelas assembleias. Os magistrados cumpriam mandato temporário. 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 Imagina. Os cônsules eram sempre 2. Comandavam os exército, dividiam o Estado e convocavam o Senado. Os pretores eram encarregados da justiça. Os censores eram responsáveis pelo recenseamento dos cidadãos e pela vigilância dos costumes. Os questores realizavam a arrecadação dos impostos
e do Tesouro Público. Os edis eram responsáveis pelos serviços públicos, pela organização das festas cívicas e religiosas, pela manutenção de edifícios e pelo policiamento. Havia ainda o cargo de ditador, eleito em situações de crise e de guerra. O ditador tinha plenos poderes e mandato de 6 meses, renovável se necessário. Muito bem, gente. Então, professor, quem que eram os principais magistradores, né? Os magistrados, principais magistrados. Primeiro, cônsules, que era o principal. Ele comandava o exército, dirigia o Estado e convocava o Senado. Então, o cônsul seria como se fosse o presidente, né? Ou a pessoa que tem amplos poderes. Pretores, justiça, bem fácil, gente. Caiu pretores para vocês, encarregados da justiça. Censores, gente, eu sei que está bem difícil aqui de entender. Eu acho que eu vou até colocar uma setinha aqui para vocês, para ficar mais fácil. Puxar aqui. Responsáveis pela contagem da população e fiscalizar os costumes. Certo, gente? Então, os censores é como se fosse hoje o censo. Não tem o censo que conta a população? Hein, gente? Sim. Esse censo nada mais é que esses censores na época romana. Ele contava o tanto de população que tinha e também fiscalizava os costumes, para ver se os costumes estavam dentro do que a população romana esperava. Certo? Meu Deus, respondo, certo? Certo. Certo. Tá. Continuando aqui então, ó. Pode continuar, Isa. Não, você já falou, desculpe, eu viajei. Questores, gente, qual que era a função dos questores? Arrecadação de impostos e controle do tesouro público. Então, os questores eram responsáveis pela questão financeira de Roma. E os últimos, edis, que eram responsáveis pelo serviço público, tá? Organização das festas cívicas e religiosas e policiamento, tá? E manutenção do edifício, que é como? Como assim, professor? A rua está esburacada, está caindo alguma edificação em Roma. Eram os edis que controlavam isso. Professor, e esse ditador? Ditador era só em caso de crise ou guerra, gente, que daí dava os plenos poderes para esses ditadores. Certo? Certo. Todo mundo entendeu essa parte? Grifou, gente? Sim, Guilherme, Ataíde, Schiave, Sim. Emily Martins. Emily Martins. Pera, José, pera, calma, tô aqui. Você grifou? Grifei sim. Entendeu? Entendi sim, senhor. Tá bom. Essa merda desse celular tá travando. Acontece. Deixa eu ver como que eu estou. Vai, vamos terminar só essa parte aqui, então. Conflitos entre plebeus e patrícios. Leia para mim. Fran. As desigualdades políticas entre patrícios e plebeus
geraram numerosos conflitos sociais, pois, embora muitos plebeus tivessem riquezas e formassem grande parte das forças militares, estavam excluídos dos principais cargos públicos. As lutas dos plebeus marcaram o período republicano. Tá. Então, o que acontece, gente? Obviamente que nós vimos desde anterior, né, que patrícios e plebeus tinham diferenças sociais muito fortes, direitos também muito diferentes, e daí alguns plebeus, principalmente os enriquecidos, começaram a exigir, né, mais direitos, começaram a fazer lutas por mais direitos, principalmente porque estavam excluídos dos cargos públicos, certo? Pode continuar, Fran. Em 494 a.C., Centenas de plebeus rebelados ameaçaram não lutar mais no exército, caso suas reivindicações não fossem atendidas. Entre as vitórias tidas, os plebeus conquistaram o direito de eleger os próprios magistrados, dos tribunos da plebe, com poder de veto, isto é, de impedir a aplicação de atos dos magistrados ou das decisões do Senado. muito importante. Então, muitos plebeus fizeram uma rebelião, tá? Que não iriam mais participar do exército, aí começaram a aceitar suas reivindicações. Então, com a sua vitória, os plebeus conseguiram o direito de eleger seus magistrados, tá? Os tribunos da plebe, tá? E esse tribuno teria o poder de veto. Então, foi um grande avanço aí dentro das leis dos plebeus. Essa parte que nós estamos vendo é o que eu tinha comentado com vocês. Ó, a lei das 12 tábuas aqui, lei Canuleia, mas a gente vai chegar lá. Continue, Fran. Outra importante conquista dos plebeus ocorrida em 450 a.C. foi a publicação das leis das 12 tábuas, que asseguravam a igualdade jurídica entre patrícios e plebeus, e constituíram um dos fundamentos do direito romano. Essas leis foram gravadas em placas de bronze e expostas no fórum para conhecimento de toda a população. Antes dessa medida, muitas pessoas desconheciam as leis, que eram divulgadas apenas oralmente. Então, se eu perguntar para vocês, as leis das 12 tábuas é justamente igualdade jurídica entre plebeus e patrícios. Por quê? Antes as leis, gente, eram só faladas. Então, muita gente não conhecia as leis, como fala ali. Então, o que eles fizeram? Criaram uma lei que foi um fundamento do direito romano, tá? Foi muito importante. Gravaram em placas de bronze e expuseram, colocaram ela no fórum, né? Numa parte que fazia parte do centro da cidade. E ali todo mundo poderia consultar sobre essas leis, se é justo ou não determinadas coisas. Muito importante também. Certo? Sim, Certo. Apaga, não apaga? pode. Todos? Pode. Tá. Vamos lá nas últimas leis agora. Lei Canuleia e Lei Licínia. Pode continuar, Fran. Inicialmente, O casamento entre patrícios e plebeus era proibido. No entanto, com a expansão comercial, muitos plebeus enriqueceram, enquanto diversas famílias patrícias empobreceram. Dessa forma, o casamento tornou-se interessante para ambos os grupos, e passou a ser permitido pela Lei Canuleia, aprovada em 445 a.C. Das uniões entre patrícios e plebeus originou-se uma nova aristocracia, a dos nobilitos, os notáveis. muito bem. Então, a lei da Canuleia aprovou o casamento entre patrícios e plebeus, tá? Ah, professor, isso foi bom? Foi bom para os patrícios que estavam empobrecendo, gente.
Então, não é porque eles eram bonzinhos, vamos deixar então misturar as famílias, patrícios e plebeus. Não, os plebeus estavam enriquecendo, certo? Então, a lei de Canuleia favoreceu os plebeus por causa da questão do nome, né, do sangue, e favoreceu os patrícios porque eles estavam empobrecendo. Então, foi uma ajuda aí dos dois lados. A última, por favor. Oi. Uma nova aristocracia seria tipo um novo povo? Uma nova formação social, uma nova classe social. Ah, sim, tudo bem. Então eu vou ler. Finalmente, após longa luta política, os plebeus conquistaram, com promulgação das leis licínias em 367 a.C., o direito de participar do consulado. Uma das leis determinou que, depois dos 2 cônsules eleitos anualmente, um seria patrício e o outro plebeu. Pronto, conseguiram outra conquista. As leis licínias, então, foi o seguinte, gente. Deu o direito dos plebeus de participarem do consulado. Ou seja, não poderia ser cônsule plebeu antes. A partir dessa lei licínia, poderiam ser 2 cônsules. Um seria patrício e o outro seria plebeu. Beleza? Sim. É isso. Sim. Muito importante essas leis, gente, de verdade. As leis, pode apagar aqui para eu subir um pouco? Pode. Tá bom. Gente, uma das partes muito importantes dessa parte de Roma é justamente, os cônsules, tá? Essa parte dos magistrados, que vem os centúrias, sistema de tribos, concílio da plebe, cônsules, pretores, questores, edes, e ditador e censores. Isso é muito importante. Junto com o tribuno da plebe, leis das 12 tábuas, lei Canuleia e lei Licínia. Muito importante essa parte. Não que as outras não sejam, mas essa tem que dar um foco aí. Tá? Uhum.